No meu último vídeo falei sobre as causas da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E nesse vídeo mencionei como os Estados Unidos e os membros da NATO, especialmente na Europa, promoveram invasões bem como operações de mudança de regime em outros países para expandir os seus interesses no mundo. E no vídeo de hoje gostaria de ir um pouco mais fundo neste assunto, porque é claro que são poucos aqueles que sabem o que os Estados Unidos e a NATO realmente fazem pelo mundo fora. Quando algum país ousa ir contra a vontade dos Estados Unidos invadem esse país ou interferem no sistema político desse país através da corrupção ou através da economia com as sanções. E os Estados Unidos fazem isto constantemente para ter o poder e influência que têm pelo mundo fora. Isto é também conhecido por hegemonia. Mas o que quer dizer hegemonia? A hegemonia é o domínio de um grupo sobre outro. Hoje em dia, a palavra hegemonia é usada como uma abreviação para descrever a posição relativamente dominante de um conjunto de ideias e a sua tendência para se transformar no senso comum e intuição, impedindo assim a disseminação de ideias alternativas. Por outras palavras, os países ocidentais têm domínio sobre todos os outros países não ocidentais, porque a sua cultura e ideologia são espalhadas por todo o mundo, seja através de filmes, livros, música, cómics, séries de televisão, política, podcasts, etc. E são os Estados Unidos que têm a fatia de leão desta propaganda que é espalhada por todo o mundo. Obviamente, esta propaganda pinta sempre os Estados Unidos e o Ocidente como benevolentes na expansão dos seus interesses, que querem sempre a paz, a liberdade e a democracia para todos no mundo. Mas será isto verdade? Vamos verificar. E vamos começar com a Guerra do Vietnã. O Vietnã estava dividido em dois. Por um lado, o Vietnã do Norte, controlado pelos que queriam um Vietnã unido pelo comunismo, e o Vietnã do Sul, que era controlado pelos que se alinhavam com os valores ocidentais. O aliado principal do Vietnã do Sul eram os Estados Unidos. Apesar do conflito entre o Norte e o Sul do Vietnã já durar há vários anos, os Estados Unidos só começaram a participar ativamente no conflito em 1954. Dada a intensificação da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos tinham políticas extremas contra qualquer aliado da União Soviética, que na prática consideravam qualquer país que quisesse implementar o comunismo como um inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente. Em 1962, os Estados Unidos tinham cerca de 9.000 soldados no Vietnã, um número que cresceu consideravelmente desde os anos 50, quando os soldados no terreno eram cerca de 800. O conflito foi intensificado quando um golpe por parte dos generais do Vietnã do Sul criou ainda mais instabilidade e os Estados Unidos aumentaram ainda mais o seu apoio económico e militar ao Sul. Em 1964, depois de 2 destroyers dos Estados Unidos terem sido atingidos por torpedos no Golfo de Tonkin, a Operação Rolling Thunder começou. E o que era a Operação Rolling Thunder? Essencialmente bombardeamentos constantes. E estes bombardeamentos não foram feitos apenas no Vietnã. De facto, o Laos, que era um país neutro até então, foi bombardeado com 2 milhões de toneladas de bombas, como forma de impedir o fluxo de mantimentos e outros produtos para o Vietnã. Apesar dos inúmeros protestos contra a guerra, o governo dos Estados Unidos não mudou a sua postura e em 1967 os Estados Unidos tinham quase 500 mil de soldados no Vietnã. Em 1958, soldados norte-americanos massacraram 400 civis na aldeia My Lai, algo que intensificou os protestos contra a guerra ainda mais. E isto despoltou uma retirada de soldados americanos do Vietnã e despoltou também problemas entre os soldados que ainda ficaram no Vietnã, que não percebiam porque ainda estavam envolvidos na guerra. Houve bastantes deserções, houve também problemas com a obrigatoriedade dos homens se juntarem ao exército, onde muitos acabaram por fugir para o Canadá para escapar às consequências, etc. Mas os Estados Unidos não desistiram e de facto pioraram a situação ainda mais, pois em conjunto com o seu aliado do Sul, decidiram invadir o Camboja. Esta foi uma clara violação da lei internacional, mas os Estados Unidos não quiseram saber de nada disso. Em 1971, documentos do Pentágono foram publicados e mostraram que os Estados Unidos foram responsáveis pelo escalar do conflito no Vietnã, algo que finalmente acabou com qualquer apoio que a guerra de vários anos ainda tinha. Em 1973, um acordo de paz entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos foi assinado, o que acabou com as hostilidades entre os dois países, mas o conflito entre o Norte e o Sul do Vietnã continuou. Mais de 3 milhões de pessoas foram mortas na Guerra do Vietnã. Metade desse número eram civis vietnamitas. Milhões feridos, um país completamente destruído.
E para quê? Qual foi o motivo que justificou esta carnificina? Os Estados Unidos gastaram 120 bilhões de dólares na guerra entre 1965 e 1973, quando todos os soldados foram finalmente retirados do Vietnã. As consequências foram uma inflação galopante e, com uma crise mundial de petróleo, os preços dos combustíveis aumentaram de forma drástica. Mas claro que as empresas que produziram todos os veículos militares e armas usadas na guerra adoraram tudo isto. Durante vários anos, parte dos 120 bilhões de dólares foram parar diretamente às contas destas empresas, o que aumentou o seu tamanho e o seu valor de mercado. Mas como já devem saber, esta história não acaba aqui. Em 1990, o Iraque tentou invadir o Kuwait e uma coligação liderada pelos Estados Unidos impediu que essa invasão fosse bem sucedida. Sanções foram impostas ao Iraque para supostamente impedir o financiamento das chamadas armas de destruição em massa e qualquer programa de criação destas armas foi terminado. Mas os Estados Unidos e os seus aliados na NATO continuaram a narrativa falsa sobre as armas de destruição em massa no Iraque. Claro que nada foi provado e foi tudo baseado na alegada credibilidade dos serviços secretos dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO. Depois do ataque terrorista do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos tentavam encontrar os culpados e invadiram o Afeganistão nesse ano, usando o argumento da guerra ao terror como justificação. Mas o Iraque foi mais uma vez o alvo, já que os Estados Unidos insistiam não só na narrativa falsa das armas de destruição em massa, como alegavam também que o Iraque estava a ajudar grupos terroristas como a Al-Qaeda. Em 2013, os Estados Unidos e aliados da NATO invadiram o Iraque, ignorando todos os esforços diplomáticos de outros países para impedir a guerra. Mas esses países, no final de contas, pouco ou nada fizeram para impedir essa invasão. Nenhuma sanção foi aplicada aos Estados Unidos ou a qualquer aliado da NATO que invadiu o Iraque. No fim de 2003, a guerra começada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados na NATO matou mais de 12 mil civis no Iraque. E com a instabilidade criada com esta invasão, esse número cresceu muito mais nos anos seguintes. Em 2011, os Estados Unidos declararam o fim da guerra com mais de 100 mil civis mortos. Entre 2013 e 2011, os Estados Unidos gastaram cerca de 800 bilhões de dólares na guerra do Iraque. Ao mesmo tempo, gastaram 500 bilhões de dólares na guerra no Afeganistão, que também matou milhares de civis. A invasão do Afeganistão durou até 2021. Até hoje não existiram quaisquer sanções ou consequências pelos crimes de guerra e violações da lei internacional cometidos pelos Estados Unidos e aliados da NATO por invadir estes países e matar dezenas de milhares de civis. As empresas responsáveis pela produção de veículos militares e armas estavam novamente muito satisfeitas com as guerras. Bilhões de dólares entraram nos seus cofres para garantir que a máquina de guerra dos Estados Unidos destruísse outros países. Países esses que viram o seu futuro destruído porque os Estados Unidos e os seus aliados na NATO decidiram unilateralmente que esses países precisavam de uma dose de democracia e liberdade. Sendo que democracia e liberdade neste contexto realmente significam bombas, morte, sofrimento e destruição. E como consequência de todas estas bombas, morte e miséria no Iraque, o mais violento grupo terrorista islâmico foi criado. Podemos todos agradecer aos Estados Unidos e aos seus aliados na NATO pela criação do Estado Islâmico do Iraque e Síria, o ISIS, que é responsável pelos mais bárbaros atentados terroristas de sempre. Mas mais uma vez esta história não acaba aqui. Em 2011, praticamente assim que declararam o fim da guerra no Iraque, os Estados Unidos e os seus aliados na NATO decidiram promover uma mudança de regime na Líbia. Muammar Gaddafi era um totalitário que usou a sua influência para permanecer no poder durante muitos anos. Mas a sua governação também deu boas condições de vida aos cidadãos da Líbia, algo que não acontecia em nenhum país naquela parte do mundo. Gaddafi conseguiu isso através da sua boa gestão dos recursos naturais do seu país, nomeadamente petróleo e gás. Enquanto os seus países vizinhos estavam ao rubro com protestos e manifestações durante a chamada Primavera Árabe, a Líbia era um país estável. Mas esta estabilidade não era aceitável para os Estados Unidos e aliados na NATO, especialmente a França. Eles queriam destabilizar a Líbia e, para conseguir isso, começaram a fornecer armas aos rebeldes que queriam remover Gaddafi do poder, em Benghazi. Como devem imaginar, isto fez escalar a violência na Líbia. Depois de criarem a instabilidade na Líbia e de espalhar mentiras sobre as violações em massa que alegadamente ocorriam na Líbia e que Gaddafi as usava como armas de guerra, os Estados Unidos e os seus aliados da NATO começaram o bombardeamento da Líbia, matando centenas de civis e ajudando à captura e assassinato do próprio Gaddafi. As verdadeiras razões para esta guerra foram conhecidas com a publicação dos e-mails de Hillary Clinton, que mostraram que Gaddafi queria criar uma moeda baseada no ouro, o chamado padrão em ouro, para competir com o dólar e o euro naquela parte do mundo.
algo que ameaçava os Estados Unidos e muitos países europeus que usaram um voto das Nações Unidas para proteger civis na Líbia, para bombardear e matar centenas de civis, remover Gaddafi do poder e garantir que nem o dólar nem o euro tinham competição. Hoje, a Líbia é controlada por grupos violentos e terroristas e tem mercados de escravos a céu aberto, onde pessoas são vendidas como objetos. Mais uma vez, os Estados Unidos e os seus aliados na NATO promoveram a liberdade e a democracia em outros países através do bombardeamento desses países e da morte de civis. Mas mais uma vez, a história não acaba aqui. A guerra civil na Síria começou em 2011 e os Estados Unidos e os aliados na NATO decidiram que o governo sírio tinha de ser removido do poder. Tal como no Iraque e na Líbia, os Estados Unidos e aliados da NATO estavam mais interessados no petróleo sírio. Mas como é usual, os verdadeiros motivos nunca foram publicitados. Já os alegados ataques com armas químicas por parte do governo sírio contra o seu povo foram propagados por todo o mundo. Claro que nunca foram apresentadas quaisquer provas, tal como com a narrativa das armas de destruição em massa no Iraque. Foi apenas e só a típica propaganda do Ocidente para justificar mais uma invasão de um país soberano. De facto, a Wikileaks divulgou documentos que mostram que o ataque com armas químicas em Douma foi uma invenção do Ocidente para avançar com a invasão e com os bombardeamentos na Síria. O Ocidente também alegou que tinha o dever de proteger os civis sírios, porque o presidente da Síria, Bashar al-Assad, não conseguia fazer frente aos terroristas que aterrorizavam o seu país. E para que não se esqueçam, estes terroristas são o ISIS, o Estado Islâmico do Iraque e Síria, o mesmo grupo que os Estados Unidos e a NATO criaram depois de invadirem o Iraque. Aliás, os Estados Unidos e a NATO não criaram apenas o ISIS, também lhes forneceram armas na Síria, garantindo que o exército sírio de facto não conseguia fazer frente aos terroristas que estavam bem armados, graças aos Estados Unidos e aos seus aliados na NATO. Mais uma vez, os Estados Unidos e a NATO criaram o problema ou pioraram o problema existente e depois alegavam que tinham de se envolver para resolver o problema que criaram ou pioraram. Mas ainda há mais. Não nos podemos esquecer da guerra no Iémen, uma guerra que poucos conhecem e que de resto nem querem saber, mas que já dura há 7 anos. Os Estados Unidos estão a fornecer ajuda militar à Arábia Saudita para destruir outro país. Centenas de milhares de pessoas mortas, onde escolas e hospitais são os alvos das bombas pela liberdade e democracia que os Estados Unidos lançam sobre o Iémen. Mas por que fazem isto? Porque a Arábia Saudita ajuda a garantir que o dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, é também a moeda principal no comércio de petróleo. Isto é conhecido como o petrodólar e dá aos Estados Unidos imenso poder e influência um pouco por todo o mundo. E por causa disto, se a Arábia Saudita quiser cometer genocídio num país como o Iémen, então os Estados Unidos vão ajudar a matar tantos quanto possível para manter o poder e influência que têm, sem pestanejar uma única vez. Os Estados Unidos e os seus aliados na NATO cometeram a maioria dos crimes de guerra nas últimas décadas. Porém, não receberam quaisquer sanções, ninguém baniu de competições os atletas dos Estados Unidos ou de aliados da NATO, ninguém congelou os bens de milionários norte-americanos ou dos aliados da NATO. De facto, são poucos os que sequer condenam as invasões de outros países promovidas pelos Estados Unidos e aliados da NATO. Mas como se a invasão e assassinatos de civis em massa não fosse suficiente, os Estados Unidos também promovem operações de mudança de regime através de golpes de Estado em outros países, nomeadamente na Síria, no Irão, na Guatemala, no Chile, na Indonésia, em Cuba, no Iraque, no Congo e em muitos outros países. Basicamente, qualquer país que ouse não alinhar com aquilo que os Estados Unidos querem ou que represente uma posição geográfica favorável contra um inimigo dos Estados Unidos, então será uma vítima das operações de mudança de regime e no lugar do governo será colocado um governo fantoche controlado pelos Estados Unidos. Ou seja, exatamente o oposto da liberdade e democracia que o Ocidente diz apoiar tanto. Depois de falar de tudo isto, conseguem ver as semelhanças entre o que aconteceu no passado e o que está a acontecer agora? A única grande diferença é que a Rússia é uma superpotência nuclear e os Estados Unidos e a NATO, tal como os rufiões que são, não querem um confronto direto com a Rússia. Os Estados Unidos e a NATO só invadem países fracos que não se conseguem defender. Para combater países poderosos, os Estados Unidos usam outros países para lutar contra os seus inimigos, enquanto o complexo industrial militar norte-americano recebe milhões de dólares para fornecer armas e equipamento militar aos países que lutam contra os inimigos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que prospera com as guerras, que prospera com a criação de instabilidade e morte um pouco por todo o mundo. E os aliados dos Estados Unidos, nomeadamente na NATO, fazem parte deste esquema de guerra e morte.
Dizem que o fazem pela liberdade e democracia, mas a realidade prova que o fazem para obter ainda mais poder e influência pelo mundo fora. Ou seja, para garantir a sua dominância sobre todos aqueles que ousem ir contra o que os Estados Unidos e NATO querem. E para conseguir isso, não têm problemas em usar outros países para atingir os seus fins. As próximas vítimas de tudo isto parecem ser a Finlândia e a Suécia. Por alguma razão, os líderes destes países acham que este é um período perfeito para se juntarem à NATO. E como vos mostrei no meu último vídeo, bastou que a Ucrânia manifestasse o seu interesse em fazer parte da NATO em 2021, depois de muitos avisos contra tal ideia por parte da Rússia, a Ucrânia foi invadida pela Rússia, pois a Rússia por várias vezes disse que não iria tolerar bases militares e armas da NATO num país com uma fronteira com a Rússia. Os líderes da Finlândia e Suécia não parecem querer saber de nada disso. Escolheram ignorar a realidade como se quisessem que os seus países entrassem numa guerra. Não entendo porque querem escalar este conflito ainda mais. Se julgam que os Estados Unidos vão levantar um dedo para vos ajudar, estão enganados. O máximo que vão fazer é vender-vos armas e lucrar bilhões de dólares com a vossa morte e destruição do vosso país. Exatamente como fizeram com outros países no passado e como estão a fazer agora com a Ucrânia. Outra vítima disto no futuro será Taiwan. Os Estados Unidos vão usar Taiwan na sua guerra contra a China, tal como estão a fazer com a Ucrânia, irão usar Taiwan para obrigar a China a desperdiçar recursos para anexar Taiwan. Em suma, os Estados Unidos e os aliados da NATO são a maior ameaça para a paz em todo o mundo. E porque poucos conseguem entender que o mundo não pode ser visto a preto e branco, tenho de explicar que quando vos mostro que a hegemonia dos Estados Unidos causou e ainda causa muitas mortes e sofrimento por todo o mundo, não quer dizer que a hegemonia russa ou chinesa seja melhor, não é? Mas o facto é que os Estados Unidos e os seus aliados na NATO são responsáveis por muitas mais guerras e muitas mais mortes que qualquer outro país no mundo nas últimas 6, 7 décadas. Mas por que vos falei de tudo isto? Porque isto está diretamente ligado à guerra atual entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos ajudaram a criar esta guerra, tal como ajudaram a criar tantas outras guerras no passado, como vos mostrei neste vídeo. E tudo isto foi apoiado pelos seus aliados na NATO, especialmente na Europa, que também participaram nessas guerras e lucraram com a destruição de outros países e com a morte de centenas de milhares de pessoas. E agora vou dar-vos mais uma prova de como a guerra atual foi provocada pelos Estados Unidos. Neste vídeo falei várias vezes do complexo industrial militar dos Estados Unidos. A RAND é uma empresa que faz parte deste complexo industrial militar e faz análise e pesquisa ao que considera ser as ações que mais beneficiarão as empresas que lucram com guerras e que fazem lobbies para que as guerras sejam criadas, que fazem lobbies para garantir que os Estados Unidos se envolvem em assuntos externos de outros países que podem resultar em guerras. Em 2019, a RAND publicou um documento sobre a Rússia. Vamos analisar o seu conteúdo. O próprio título do documento já mostra bem qual é o objetivo: esticar e destabilizar a Rússia. E o conteúdo é ainda mais provocador: dar ajuda letal à Ucrânia, enviar grandes números de forças da NATO para a fronteira com a Rússia, aumentar o número de forças dos Estados Unidos na Europa, fazer exercícios militares na fronteira com a Rússia, entre muitas outras coisas que podem vocês mesmos verificar no documento na descrição. Isto é exatamente o que os Estados Unidos e os aliados da NATO na Europa fizeram antes do conflito começar em fevereiro de 2022. Eles provocaram a Rússia durante muitos anos e finalmente ultrapassaram as linhas vermelhas que a Rússia disse que não deveriam ser ultrapassadas sem consequências. E prestem atenção também à forma como a RAND se identifica. A RAND é uma organização de pesquisa e análise que desenvolve soluções para desafios a políticas públicas, de forma a ajudar as comunidades no mundo a estarem mais seguras, com mais saúde e mais prósperas. Alguém consegue explicar como é que dar ajuda letal à Ucrânia faz com que o mundo fique mais seguro? Como é que o mundo fica mais seguro ao provocar e tentar destabilizar a Rússia? Diria que exatamente o oposto foi conseguido. O mundo é agora mais inseguro graças às ações dos fanáticos da guerra nos Estados Unidos que lucram com guerras em outros países. São esses fanáticos que se descrevem sempre como amantes da liberdade e democracia, mas as suas ações provam que o seu objetivo é ferir e destruir qualquer inimigo dos Estados Unidos, seja através das invasões de países soberanos, seja através da morte de civis e destruição de países por completo, ou mesmo através do uso de outros países para lutar contra os inimigos dos Estados Unidos. E isto é feito para continuar a sua hegemonia, mas também para alimentar o complexo industrial militar que lucra com o sofrimento e morte alheio, a Ucrânia sendo a mais recente vítima disto.
Para ser o mais claro possível, se os Estados Unidos, aliados da NATO e a União Europeia não tivessem interferido nos assuntos ucranianos, como fizeram durante muitos anos, a Ucrânia não estaria envolvida numa guerra nos dias de hoje. A Rússia é sem dúvida responsável pela invasão propriamente dita, mas não podemos ignorar as causas da guerra para apenas apontar o dedo à Rússia quando há vários anos de provocação. Recomendo que vejam o documentário Ucrânia em Chamas, que vai ainda mais fundo relativamente à corrupção na Ucrânia e à sua influência nazi, que os Estados Unidos protegeram de qualquer consequência há várias décadas e que ainda hoje continuam a proteger. Espero que tenham gostado e até à próxima.